Plano de leitura: Igreja Batista da Lagoinha, dia 26 de abril de 2022, ano da vitória. Atos, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 18. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram, dizendo: Entrastes em casa de homens incircuncisos e comestes com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol, baixado do céu, pelas quatro pontas, e vindo até perto de mim. E fitando para dentro deles os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que, na mesma hora, pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia, para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: Envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Josué, capítulo 11 e capítulo 12. Tendo Jabim, rei de Azor, ouvido isto, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei Sinrom, e ao rei Acsaf, e aos reis que estavam ao norte, na região montanhosa, na Arabá, ao sul de Quinerete, nas planícies e nos planaltos de Dor, do lado do mar, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos jebuseus nas montanhas e aos heveus ao pé do Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todas as tuas tropas com eles, muito povo em multidão, como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. Disse o Senhor a Josué: Não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já os terás transpassado diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos
jarretarás e queimarás os seus carros. Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente contra eles às águas de Merom e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel e os feriram e os perseguiram até a grande Sidom e até Misrefote-Maim e até ao vale de Mispa, ao oriente, feriram-nos sem deixar nem sequer um. Fez-lhe Josué como o Senhor lhe dissera, os seus cavalos jarretou e os seus carros queimou. Nesse mesmo tempo voltou Josué, tomou a Azor e feriu a espada o seu rei, porquanto Azor dantes era a capital de todos estes reinos. A todos os que nela estavam feriram a espada e totalmente os destruíram, e ninguém sobreviveu, e a Azor queimou. Josué tomou todas as cidades desses reis e também a eles e os feriu a espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os outeiros, exceto Azor, a qual Josué queimou. E a todos os despojos dessa cidade e ao gado os filhos de Israel saquearam para si. Porém, a todos os homens feriram a espada, até que os destruíram, e ninguém sobreviveu. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Tomou, pois, Josué toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Neguebe, toda a terra de Gósen, as planícies, a Arabá e a região montanhosa de Israel com suas planícies, desde o monte Alaque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também tomou todos os seus reis e os feriu e os matou. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos estes reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão. Por meio de guerra as tomaram todas. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não lograssem piedade alguma, antes fossem de todo destruídos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e eliminou os anaquins da região montanhosa de Hebrom, de Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, em Gate e em Asdod alguns subsistiram. Assim, tomou Josué toda esta terra, segundo tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Capítulo 12. São estes os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram, de cujas terras se apossaram da além do Jordão para o nascente, desde o ribeiro de Arnon até ao monte Hermon e toda a planície do oriente. Seom, rei dos amorreus que habitava em Esbom e dominava desde Aroer, que está à beira do vale de Arnon, e desde o meio do vale e a metade de Gileade até o ribeiro de Jaboque, limite dos filhos de Amon. Desde a campina até ao mar de Quinerete para o oriente e até ao mar da Campina, o mar salgado, para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul abaixo de Asdote-Pisga.
como também o limite de Og, rei de Bazã, que havia ficado dos Refaíns e que habitava em Astarote e em Edrei, e dominava no monte Hermon, e em Salca, e em toda Bazã, até o limite dos Gesuritas e dos Maacatitas, e metade de Gileade, limite de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram a estes, e Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. São estes os reis da terra aos quais Josué e os filhos de Israel feriram, daquém do Jordão, para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até ao monte Alaque, que sobe a Seir, e cuja terra Josué deu em possessão às tribos de Israel, segundo as suas divisões, a saber, o que havia na região montanhosa, nas planícies, na Arabá, nas descidas das águas, no deserto e no Neguebe, onde estava o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Ferezeu, o Eveu e o Jebuseu. O rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, outro. O rei de Jerusalém, outro. O rei de Hebron, outro. O rei de Jarmute, outro. O de Laquis, outro. O rei de Eglon, outro. O de Gezer, outro. O rei de Debir, outro. O de Geder, outro. O rei de Orma, outro. O de Arade, outro. O rei de Libna, outro. O de Adulão, outro. O rei de Maquedá, outro. O de Betel, outro. O rei de Tapuã, outro. O de Éfer, outro. O rei de Afecá, outro. E o de Lazarão, outro. O rei de Madom, outro. O de Azor, outro. O rei de Sinron, Merom, outro. O de Aksaf, outro. O rei de Taanac, outro. O de Megido, outro. O rei de Quedes, outro. O de Joquineão do Carmelo, outro. O rei de Dor em Nafatdor, outro. O de Goim em Gilgal, outro. O rei de Tirza, outro. Ao todo, 31 reis. Jó, capítulo 26. Jó, porém, respondeu: Como sabes ajudar ao que não tem força e prestar socorro ao braço que não tem vigor? Como sabes aconselhar ao que não tem sabedoria e revelar plenitude de verdadeiro conhecimento? Com a ajuda de quem proferes tais palavras? E de quem é o Espírito que fala em ti? A alma dos mortos treme debaixo das águas com seus habitantes. O além está desnudo perante ele, e não há coberta para o abismo. Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens, e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Encobre a face do seu trono, e sobre ele estende a sua nuvem. Traçou um círculo à superfície das águas, até aos confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Com a sua força fende o mar, e com o seu entendimento abate o adversário. Pelo seu sopro aclara os céus, a sua mão fere o dragão veloz. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos. Que leve sussurro temos ouvido dele, mas o trovão do seu poder, quem o entenderá?